Sejam todos bem-vindos a mais um programa Bom Dia com a Palavra Viva. Programa esse da Congregação Presbiteriana Resgatando Vidas. Eu sou o Obreiro Rodrigues Neto e ficarei com você aqui alguns instantes, compartilhando da palavra maravilhosa do nosso bom Deus. Hoje estamos dando continuidade no Evangelho segundo João e estamos no capítulo 6. Vamos fazer a leitura hoje do verso 63 ao 65. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos digo, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Amados, no texto anterior, nós vimos sobre a revelação de Jesus sobre a sua ascensão, onde ele subiria aos céus, os anjos falariam ali com os discípulos, lá em Atos, capítulo 1, no verso 9, o verso que fala da ascensão, a subida do Senhor, que é o que ele está trazendo aqui para nós, no verso 62. Agora, Jesus, no verso 63, está falando a respeito da nossa salvação, a respeito da nossa nova vida, que é o Espírito que nos dá. A carne para nada aproveita. E Jesus está falando isso sabendo que há incrédulos no meio dele, como diz o verso 64, que há o traidor, que é Judas, que está bem claro para nós lá no verso 71. Também, ele diz que a única maneira de irmos até ele é quando o Pai concede. Ele já tinha dito isso para Nicodemos, lá no capítulo 6, lá no capítulo 3, no verso 6. Ele diz para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus já havia falado isso para Nicodemos, e agora está falando para todos esses aqui que o escutam, e não estão conseguindo compreender. Mas eu queria compartilhar com você algo lá em Romanos no capítulo 8, o apóstolo Paulo nos traz um ensinamento bem interessante. No capítulo 8, a partir do verso 9. Vou fazer essa leitura e você vai ouvindo ou quiser acompanhar aí na tua Bíblia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 17. E se nós somos filhos, logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, amados, é por meio de Cristo Jesus, o Espírito da vida, que o Senhor possa estar falando no teu coração e te dando esse novo nascer que Jesus fala lá para Nicodemos, lá no capítulo 3, no verso 7. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Nascer do Espírito, não da carne. Ele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, esse é Espírito, esse é um Filho de Deus. E Deus te conceda tamanha graça,
Que Deus seja com você, com a tua família. Que Deus abençoe para que a palavra dele possa habitar ricamente, poderosamente sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus.